dois, três, quatro. Bom, tô falando aula 2, tá? Sobre dispensa. A gente está na parte da licitação dispensada, ato vinculado, tá? Já falamos dos bens imóveis, agora eu vou falar dos bens móveis, tá? Então, né, alienação ainda, tá? Alienação de bens da administração pública, tá? No caso de bens imóveis, aí os requisitos, os três primeiros são iguais aos imóveis, né? A existência de interesse público devidamente justificado, né? Avaliação prévia, licitação na modalidade de concorrência. Lá pode ser leilão, tá? Também tem essa. Aqui tem que ser concorrência. Agora, olha só, não precisa de autorização legislativa, como lá nos imóveis precisa, tá bom? Dispensada nos seguintes casos, olha só. Então, a licitação é dispensada, no caso aqui, ó, de doação permitida exclusivamente para fins de uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, tá? Relativamente à escolha de outra forma de alienação. Nos imóveis, quando eu falo de doação, ele é exclusivo para outro órgão. O móvel eu posso doar, tá? Desde que seja aqui exclusivamente para fins de uso de interesse social, tá bom? Não fala nada para outro órgão, tá? Após a avaliação de sua oportunidade de conveniência socioeconômica, a escolha de outra forma de alienação, ou seja, vale a pena realmente fazer essa doação, não vale a pena uma outra forma de alienação, né? Como a venda, por exemplo, né? Então tem que ter essa avaliação, tá bom? Nos casos dos bens móveis, então, pode existir essa doação, desde que seja para fins de uso de interesse social, tá? De acordo com a avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica, tá? Aí não precisa de licitação. No caso da permuta, tá? Olha só, nos imóveis não fala nada entre ser órgãos, aqui é o contrário, né? Aqui a permuta nos bens móveis, tá? É permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração. Lá nos imóveis não fala nada, tá bom? E é o contrário da doação, na verdade, né? E nota que aqui também não fala nada da dação em pagamento, só tem lá nos imóveis, tá bom? Olha só, agora aqui, esse aqui também não tem lá, nada lá sobre a venda de ações, tá? Pode ser negociadas na bolsa, títulos, tá? Também venda de títulos, venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração pública em virtude de suas finalidades. Então a gente tem lá um órgão, uma entidade da administração pública que produz ou comercializa bens. Esses bens podem ser vendidos, tá, sem a necessidade de licitação, tá bom? A venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da administração sem utilização previsível por quem deles dispõe. Então, a venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da administração sem utilização previsível por quem deles dispõe. Tá? Aí tem um parágrafo aqui, que é o sexto, para a venda de bens móveis avaliados, isolada ou globalmente, em quantia não superior ao limite previsto no artigo 23, inciso 2 da linha B dessa lei, a administração poderá permitir leilão. Então, aqui está falando lá só nesses casos aqui, tá? Para venda de bens móveis avaliados isolada globalmente, em quantia não superior ao limite previsto no artigo 23, inciso 2 da linha B, que tem que ver qual que é esse valor, a alienação poderá permitir leilão. Tá bom? Agora a gente vai entrar na licitação dispensável, tá? A administração, nesse caso, ela pode, ela não deve, ela não é obrigada, ela pode, se ela quiser, dispensar a licitação, se lhe convier, né? E o primeiro a gente separa aqui, eu estou falando em razão do pequeno valor. Em razão do pequeno valor, olha só, para obras, inciso 1, para obras e serviços de engenharia, tá? Obras e serviço de engenharia. Nesse caso, fala que de valor até 10% do limite previsto da linha A, do inciso 1, do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda
para obras e serviços da mesma natureza, no mesmo local, que possam ser realizadas conjuntas e concomitantemente. Tá, eu já vou explicar isso daqui. E o inciso 2 fala por outros serviços e compras de valor, ou seja, não é mais obra de engenharia, né? Obra serviço de engenharia, até 10% do limite previsto na linha A, inciso 2 do artigo anterior, e para alienações nos casos previstos nessas leis, desde que não se refira a parcela de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez. Olha só, primeira coisa, lá quando eu falei da licitação dispensada, aqui é obrigatória, eu falei sobre alienação. Aqui eu vou falar sobre aquisição, tá? Então eu quero um bem, tá? Para obras e serviços de engenharia. Até 15 mil, ela é dispensável, tá? Eu posso não optar por não fazer licitação. Desde obras e serviços de engenharia até 15 mil reais, tá? Agora, compras e serviços que não sejam de engenharia até 8 mil reais, tá? Esse é o limite. Obras e serviços de engenharia até 15 mil. Compras e serviços que não são de engenharia, tá? Até 8 mil. Beleza? Olha só, agora se for para essas 5 pessoas aqui, ó, a sociedade de economia mista, empresa pública, o consórcio público, a autarquia e a fundação pública, que são qualificadas como agência executiva, tá? Isso aqui é importante, a agência executiva, elas têm que ser qualificadas como agência executiva, não basta ser autarquia ou fundação pública, tá? E o consórcio público também. Então, olha só, vão ser os dobros desses valores. Então, ou seja, para obras e serviços seriam de até 30 mil e para compras e os outros serviços que não são de engenharia seria de até 16 mil, o dobro, tá bom? Aí também, em razão da situação, de algumas situações que eu não preciso, não é obrigado fazer licitação. Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem, né, o que é óbvio, né? Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para parcela de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Tá? Não pode prorrogar, tá bom? Então, olha só, isso aqui é importante. Porque no caso lá da guerra ou da grave perturbação, eu não estou falando nenhum prazo, nem nada. No caso da emergência e da calamidade pública, aí eu estou falando que eu posso deixar de listar somente para os bens necessários ao atendimento daquela situação emergencial, tá? Concluída e parcela de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo aí de 180 dias consecutivos e ininterruptos, tá? Contados lá da emergência. E não pode prorrogar, tá bom? Aí eu vou entrar na parte da licitação deserta. E eu não posso confundir a licitação deserta com a fracassada, tá? A licitação deserta é quando todos os licitantes quando não acudirem interessados à licitação anterior, tá? E essa, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas, nesse caso, todas as condições pré-estabelecidas. É aquela história, né? Muitas vezes aconteceu algum problema, a administração não pagou direito, né? Numa licitação anterior, e agora simplesmente não tem interessado para a licitação. Então ela ficou deserta, tá? E justificadamente ela não pode ser repetida, senão vai ter prejuízo para a administração. Aí, nesse caso, ela pode ser dispensável. E no caso da fracassada, todos os licitantes foram inabilitados ou todas as propostas foram desclassificadas. Então havia interessados, só que eles não estavam dentro do requisito. Então, nesse caso, a administração tem que dar para eles 8 dias úteis, tá, para novas propostas. Tá? Se for convite, aí o prazo é de 3 dias úteis. Tá? Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional ou forem compatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais.